Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nos encontramos na comunidade dos primeiros discípulos, todos inflamados pela força, presença do ressuscitado. O texto bíblico começa dizendo que a igreja vivia em paz e que crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. A ação de Deus é tão visível na comunidade dos primeiros discípulos que aquilo que seus discípulos pedem prontamente é atendido. E é assim que nós vimos esse episódio da cura desse paralítico, Enéas, e também dessa mulher que havia morrido. E muitos acreditavam no Senhor por causa destes fatos bem visíveis, os milagres e prodígios que aconteciam na comunidade primitiva. Acreditavam por causa do que viam, do que estava ali claramente diante dos olhos. E isso não é ruim, isso é bom. Mas a nossa fé, a nossa experiência de fé precisa de um salto, precisa de um algo a mais. Ela não sobrevive apenas de milagres e prodígios. Não exige apenas o visível, mas a disposição interior do seu coração. Veja só, pensa no Evangelho de hoje. Primeiro, uma igreja que vivia em paz, crescia com a ajuda do Espírito Santo na primeira leitura. E qual é o relato que nós ouvimos neste Evangelho de hoje? Os discípulos, eles precisam deste salto na fé, de não continuar a seguir a Jesus apenas por aquilo que eles veem, por milagres, prodígios, que também aconteceu naquele período. Precisam crer numa realidade da qual eles desconfiam, porque não é uma realidade tão visível. Esse negócio de que Jesus daria a sua carne como comida e seu sangue como bebida, era demais para a compreensão dos discípulos. Então isso não caía muito bem no coração deles. Eles entendiam literalmente a carne, como que ele vai dar a sua carne como comida e o seu sangue como bebida. E por este mesmo motivo, alguns discípulos, quando Jesus diz isso, começam a abandonar Jesus. Não conseguiram dar o salto
na fé, que talvez mesmo na desconfiança não abandona o Senhor jamais. Será que essa não é também a nossa atitude quando as coisas não saem do nosso jeito? Será que nós não tomamos a decisão de voltar atrás porque não estamos mais vendo? Porque parece que a ação de Deus já não está me atingindo? Será que essa não é a sua atitude também no dia de hoje? Quando em nosso coração habita a desconfiança na ação de Deus, nós podemos tomar a atitude de voltar atrás. Habita a desconfiança, mas como assim? Vai dar a sua carne como comida e seu sangue como bebida? Qual a sua decisão diante das experiências que você faz, às vezes, de desconfiança? Mas a fé não precisa de coisas visíveis. Precisa da sua confiança na palavra, ainda que seja uma confiança assim, mais ou menos como dos discípulos que continuaram a seguir Jesus, aqueles que não o abandonaram. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então, a pergunta que Jesus fez aos discípulos serve para mim, serve para você, serve para cada um de nós. Não quereis também vós ir embora? E aqui no santuário ainda nós temos muitas portas. Vai abandonar o Cristo porque não tem visto as ações dele aparente na sua vida? Ou será que a nossa resposta se equipara à de Pedro? Será que nós teremos fé o suficiente para respondermos: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Que essa seja a nossa resposta, que essa resposta mova a nossa vida. Incline por um instante sua cabeça e apresente a Deus o seu coração. Abra o seu coração para a graça do Senhor que quer te alcançar nesta manhã, mesmo que você tenha dificuldades. Abra o seu coração para que o Senhor te alcance, para que o Senhor te conduza, para que Ele te ajude. Que nessa liturgia o nosso coração exulte como exultou o coração do salmista, que disse: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Mesmo que hoje eu não consiga ver nada, mesmo que hoje eu não veja milagres, prodígios, que eu não veja paralítico andando, pessoas voltando à vida, ainda assim, Senhor, eu não deixarei de viver da fé. Não te abandonarei. A quem iremos? A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça em nossa vida. Muito obrigado por Sua presença em nós, pela liturgia. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor envia sobre nós e que molda a nossa existência, a nossa coragem, a nossa fé carismática, como a de Pedro na primeira leitura, que confiando na presença de Jesus, disse a Enéas: levanta. E também por causa dessa fé carismática, disse a Tabita para que voltasse, e a graça de Jesus concedeu esta graça. Mas sobretudo também a fé de Pedro na primeira leitura, não mais de coisas visíveis, mas de uma confiança extrema em Sua palavra. Nós não queremos voltar atrás, Senhor. Queremos dar passos para vivermos na Tua presença.
Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!